Começou? Alguém pode me informar se já iniciou? Está iniciando. Tá ótimo. Agora, pronto. Está gravando já. Está escrito aqui, para evitar problemas legais, avise as pessoas que elas estão sendo gravadas. Então, estão todos sendo gravados. Bom, hoje é o Livro dos Espíritos, tá ok? Nós estamos na pergunta, se eu não me engano, 380, certo, dona Elisa? Elisa, você está sem microfone, seu microfone está desligado. 380. Continuando o assunto que começou semana passada, que se chama A Infância, não é isso? É. Vamos falar de nós, né? Da próxima encarnação já vamos antecipar aqui alguma coisa para nós mesmos. Elucidações para a nossa infância espiritual, a noite de hoje. Também. Vamos lá, Evelyn? Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Nós estamos na parte que fala da infância. Boa noite, Nice. Boas noites. Boa noite, Nice. Seja bem-vindo. A pergunta é a pergunta 380. Nice é Livro dos Espíritos, pergunta 380. Bom, vamos lá. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Boa noite, Cláudia. Não, boa pergunta. Boa noite, Cláudia. Isso me deixou numa dúvida quando eu vi essa pergunta. Eu disse, meu Deus, como é que eu estou? Cláudia, Livro dos Espíritos, pergunta 380, tá? Tá. Porque a pergunta realmente é muito interessante, né? Porque a gente vai vendo, tem desprendimento, tá nisso, aquilo acontece não sei o quê, mas a gente vai ver que tem muitas coisas, né, para se pesquisar. E o Kardec, com aquele olhar clínico dele, né, fez essa perguntinha legal. E se o espírito, uma criancinha pensa como uma criança ou adulto? Olha só, nós estamos falando de espíritos na sua generalidade. As exceções. Aquela famosa pergunta 401, que eu gosto tanto, tem uma exceção. Vamos lá, eles dão só uma olhadinha rápida. 401, peraí, deixa eu... 401 ou 400? Até hoje eu não lembro. Não, 402, tá vendo? Estou até me enganando. 402, lá no meio da resposta. No meio da resposta, como é que eu vou fazer assim? Lê a pergunta? Ou lê no meio da resposta? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não lê a 401, Elisa, só uma coisinha para ajudar nessa resposta. Na resposta não, vai ler, 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Ou seja, a pergunta aqui é no geral também. Durante o sono, a alma repousa aqui ou a alma... Boa noite, Marli. Vai dar umas voltinhas. Boa noite, Marli. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Livro dos Espíritos, pergunta 380 e agora 401. Tá? Vamos na 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo, ou seja, nós estamos... A pergunta de Kardec na 380 é sobre isso. A criancinha vai pensar, o espírito, vai pensar como criança ou como adulto quando está livre do corpo? É essa a pergunta de Kardec. Tá, no geral, olha lá o que está a pergunta aqui, né? Vamos ver a resposta. Bom, então a pergunta é, durante o sono a alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. A última vez que eu fiz isso, eu encontrei com o senhor Roberto lá na BR-101, ele indo para Itamaraju e eu para a Serra dos Aimorés, tá? Que falta de opção, hein, gente?
Pois é, mas foi mais barato, né, seu Roberto? Não pagamos nem avião nem ônibus. Mas então é isso aí, o corpo quando dorme, geralmente, né, o corpo precisa dormir, o espírito não. Né? A alma vai ao famoso desdobramento, se desdobra e vai. Né? Quem gosta de um forró vai para o forró, quem gosta de estudar vai estudar, quem gosta da missa vai para a missa, etc. Né? E agora, na 402, a gente está falando sobre essa questão do... os espíritos, na pergunta 380, na sua generalidade, que a Kardec está perguntando aqui, se o espírito pensa como uma criança. Nós vamos lá na pergunta 402, vamos ver os parágrafos da resposta. 1, 2, 3, 4. Quinto parágrafo. Graças ao Peraí, sono. deixa eu cortar. É graças ao sono. Isso. Peraí. É o parágrafo 5, se não me engano. Da resposta, da 402. Ainda não achei. Peraí que eu chego lá. Vai chegar lá, não tem pressa não. Cara, não achei isso não. É na segunda página. Achei. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que restituirá ao meio que lhes é próprio. Bom, esses espíritos superiores, quando reencarnam entre nós, logicamente, eu vou dar outra, logicamente eles já têm condições, tá, de, em liberdade, né, agirem como adultos, porque a própria criança demonstra isso. A própria criança demonstra o grau evolutivo dela, apesar de agir como criança. Quando Francisco de Assis, Maria de Nazaré, no livro chama Francisco de Assis, do Miramês, eles vieram encarnar na Terra, ou reencarnar, não sei. Sei que Jesus, que é o único que encarnou, então eles vieram, né? O que aconteceu? Eles eram espíritos muito evoluídos. Eles se ligavam ao corpo, tá? Na ligação, né? ao feto, só que eles não ficavam presos ao feto, que geralmente, como é a reencarnação, o óvulo, né? Como é que se fala? Ele é o espermatozoide fecunda o óvulo, né? Fecundado pelo espermatozoide, e dali vai criando, né, a multiplicação de células, todo aquele trabalho para se formar o feto, e ali, desde aquele momento daquela energização, tá, que existe nesse encontro do óvulo, do espermatozoide com o óvulo, é ligado ao espírito. Tá? Ele já é ligado naquele momento. E a partir daí, o que acontece? A maioria de nós ficamos presos nisso. Vem o trabalho do restringimento, nós, né, somos, né, diminuídos, praticamente viramos ovoides, né, praticamente perdemos a forma, porque vira nova forma devido às leis do planeta, que é as leis de hereditariedade, né? E nós ficamos ali, praticamente dormindo mesmo, repousando, dormindo. Mas esses espíritos superiores mesmo, superiores, não, eles continuam trabalhando. Enquanto Francisco de Assis, Maria estavam, né, para reencarnar aqui no planeta Terra, eles, em espírito, estavam trabalhando, ajudando a limpeza da psicosfera do planeta para receber Jesus, para ajudar Jesus, né? Então é diferente. Eu estou só explicando que a pergunta para o geral é uma coisa. Agora, nas exceções, que essa é uma exceção, nós estamos falando, é outra coisa. Então, dentro do normal, né, nós vamos ficar assim. E vamos, bom, partindo daí para a pergunta agora. E como é que nós vamos pensar?
como nós vamos estar muito ligados, somos espíritos ainda muito materializados, até no plano espiritual. Vamos estar ligados à matéria, totalmente à matéria, porque não temos ainda condições de nos expandir. Tá? Como é que nós vamos pensar? Os órgãos não estão preparados. Nossos órgãos não estão preparados. Nosso cérebro está em formação. Reencarnamos, né? Somos criança. Vejo a Elisa lá no EPI, meu Deus do céu. Né? E ela querendo dar uma de adulta, se pintava toda e tal, mas isso era só, né, que nem a Lourdiana, Semana Santa, toda pintada. Então, veja bem, né, nossos órgãos estão em formação e nós estamos juntos com ele. Isso eu estou falando no geral. Essa turma mais evoluída, não. Isso tem um porquê de ser, que nós vamos ver somente na pergunta 383. Não vamos falar sobre isso agora. É um pouquinho adiante. Nós estamos na 380, né? Na 383 a gente vai falar sobre isso. Certo? Então, pensamos como uma criança, agimos como uma criança. Alguém quer responder? Antes dos espíritos responder ao Kardec? O que é que vocês acham? Ninguém fala nada, gente. Eu gosto disso. A gente não pensa como criança, mas muitas vezes a gente age como criança, sim. Não, eu estou falando criança mesmo, Marli. Não estou falando agora, não, que agora a gente pensa e age também. Criança mesmo. A gente não pensa como a criança. Mas muitas vezes a gente age como a criança. Em vez de agir como adulto, a gente age como criança. Na rebeldia e muitas coisas a mais. Que é uma coisa só para a gente, né? O egoísmo, né? A criança, normalmente, ela é um tanto egoísta, né? Algumas crianças. Claro que depende muito da educação da mãe. Também. Eu tenho uma menininha, acho que foi há uns 2 anos atrás que eu estava pedindo. Ela tem roupa, não cabe mais nela. Ela tem brinquedos que ela não brinca mais, né? Um monte de brinquedo. Aí eu estava falando para a avó dela, poxa, você não gostaria de doar esses brinquedos, não, da tua neta? Já que ela não brinca, Marli, ela não dá nada que é dela. Tudo, mesmo que ela não brinque, ela guarda tudo. Eu falei, tem tanta criança que precisa de um brinquedinho, até quando a Lourdinha estava pedindo para ajudar as crianças, distribuir brinquedos para as crianças, ela não deu nada que é dela. Até hoje, ela não dá nada que é dela. Aí, nesse caso, por exemplo, a avó poderia forçar, né? Conversar com ela e tal. E meu sobrinho aqui, quando ele era pequeno, eu conversava com ele, falei, Diego, dá isso aí para as criancinhas pobres. Ali, isso é meu. Eu falei, eu sei, meu amor, mas você não brinca. Dá para as criancinhas pobres, porque eles não têm brinquedo. Aí, para as criancinhas pobres, eu disse, Aí ele dava o brinquedo. E a criança tem que acostumar, desde pequena, não ser egoísta. E nós somos assim, nós somos igual a essas crianças egoístas, só quer para a gente, só quer nosso, é só nosso, nosso, nosso. Mas não pensamos como criança, né? Pensamos como adulto, mas agimos como criança, e muitas vezes. É verdade. Por isso que já falei para minha mulher, depois que eu morrer, pode dar meus livros, vender, botar fogo. Mas enquanto eu estou aqui vivo, meus livros não, são meus. É isso aí, pensamento de criança, né? Fala aí. Não é à toa que Bezerra de Menezes chama a gente de filhinhos. Nós somos crianças, sim. Nós somos aprendizes, nós estamos engatinhando na evolução. Agimos da mesma forma que esse menininho que a Marli citou aí, só que não nos damos conta. Não nos vimos na imagem dele, mas fazemos exatamente o que eles fazem. Ó, o Afrânio dizendo, os livros são dele, deixa aqui. Depois que eu morrer, está livre, está liberado. Pois é. Mas eu aprendi que o conhecimento a gente não deve guardar. Se a gente já apanhou o livro, já leu, já aprendeu,
Passa adiante, dá oportunidade para outra pessoa aprender. Isso é caridade também, tá? Eu sei, eu sei. A Mas gente é uma coisa... Olha só, eu você sei já que é ouviu falar pessoal, desse livro? eu respeito essa atitude, tá em você ainda, é uma coisa que é você que precisa trabalhar quando você achar que deve, certo? Mas crianças, nós somos sim, pensamos e agimos como uma. Zé Antônio, olha só, você conhece esse livro aqui? Não. Pois é. Esse livro aqui eu comprei e nunca o li. Ontem que eu fui ler, depois de quase 10 anos. Informações demais. Eu preciso dos livros por causa do estudo, né? Esse é o grande detalhe, né? Que eu queira guardar os livros. Porque se eu passar o livro para frente, depois eu vou me lembrar. No livro tal tem a informação X, mas eu não estou com ele na mão, como é que eu vou passar a informação? Sim, não, claro. Existem livros que são assim, importantes estar com a gente, né? Mas tem outros livros que a gente já leu, já aprendeu, passa adiante. Tem um livro muito interessante, que talvez ajude a esclarecer as pessoas com relação a esses apegos. Chama-se Reparando Erros de Vidas Passadas. Acredito que você já deva conhecer esse livro, Frank. Não conheço. Olha, é sensacional o livro. Se aquilo não abrir uma mente, é claro que eu estou falando assim, mas dentro do tempo de cada um, né? Cada um tem um tempo de a sua mente. Mas é um livro assim que quando você abre ele ilumina um lugar escuro, que é o cantinho da nossa mente. Ele é espetacular, que é quando você vê o que acontece com a pessoa e o que ela foi preciso fazer para resgatar aquilo, inclusive na condição de médico, para poder entender como o órgão funciona. Algumas pessoas precisavam ser sacrificadas vivas para ver como é que o órgão funcionava. Precisou-se fazer isso. E mesmo sendo em nome da ciência, mesmo sendo em nome de uma descoberta para resolver e para ajudar muitas pessoas, foi um erro que ele cometeu. E ele precisou pagar por ele, tá? O livro é fantástico. O livro é fantástico. Reparando erros de vidas passadas. Sensacional. Vale muito a pena. Vai ensinar muito para a gente. Tem muito erro para a gente reparar, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém? Cláudio? Marli? Lurdinha? Seu Roberto? Então vamos de novo à pergunta e a resposta, Lisa. Sem voz, Elisa? Sem som? Não, aliás. Agora já estou com som. É assim, o caminhão do lixo. Eles gostam de você, Elisa. Todo dia eles vêm a gente visitar. Ai. Chuva e sol estão aí. Não, é segunda, quarta e sexta só. É o dia do estudo, né? Bom, então vamos ler de novo a pergunta 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Imaginou? Eu vou agir aqui que nem criança, mas pensando como adulto, ou vice-versa. Eu acho que o vice-versa é mais fácil. Pensar como é que se fala aqui, né? Pensar como adulto e agir como criança. Mas, então, isso aí, a pergunta foi essa. E nós falamos sobre a questão dos nossos órgãos, né? Eles estão em formação. Digamos que a criança é o quê? É a sementinha, não é isso? É a sementinha. Então, em formação, não vai conseguir se expressar como um adulto, nem pensar como um adulto. As suas potencialidades estão lá escondidinhas. Para a hora certa da manifestação. Vamos deixar para falar isso na 383. Vamos lá, Elisa? Desde que se trata de uma criança, é claro que,
não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. A gente vê isso no reino animal, né? No reino animal. A diferença de um gato, filhotinho, o tempo todo brincando, um deitando com o outro, não é isso? Dá tapa um no outro e tal. E depois, quando ele fica adulto, já fica ali mais... Tem uns que, né, cada um tem sua personalidade, mas na sua, lá no canto, não quer conversa, não quer papo, não é isso? Isso. Cachorro também é a mesma coisa, brincando para lá, brincando para cá, e um morde o outro, puxa o rabo do outro. Vai depois de adulto puxar o rabo um do outro, para você ver a confusão que vai dar. Né? A gente vê isso. É interessante que até no reino animal, só que o período de infância deles, pequenininho. Aonde vai bater com o nosso, a diferença do nosso. Tá? Vamos lá? Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. Quando os ovos não se colocam, não estão prontos, né? Quando chega a idade certa, o tempo certo, os órgãos, aí sim. Vamos lá? A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Essa perturbação aí, quem já leu Missionários da Luz vai entender isso que ele está falando, né? Nós, quando estamos para reencarnar, né, nós entramos nesse estado de perturbação. Né? Vamos, sonolência, etc. E a gente vai, né, entrar naquele estado que eu falei, de repente ficar meses e meses dormindo, né? Digamos assim, o espírito fica inativo durante esse tempo. E esse estado de perturbação vai ficar conosco, conforme ele fala aqui, durante mais alguns anos. Por isso que quando uma criança diz, bom, isso é a próxima pergunta, vamos falar sobre isso agora. Está tudo muito interligado, essas perguntas aqui. Né? Então, nós precisamos desse período todo, desde antes de reencarnar, alguns dias, algumas horas, e aí por isso que eu falei nesse livro aqui, ou alguns anos. Eu tenho um monte de papel aqui. Esse livrinho aqui que eu peguei, esse livro eu acho que nem existe mais aí na praça. Essa mulher, Eigorina Cunha, ela era muito amiga do Chico, ela era uma médica, ela se desdobrava com muita facilidade. E ela ia, no plano espiritual, tem um livro muito famoso dela, que é esse livro aqui. Pô, botei um papel na frente. Caramba. Cidade do Além. Esse eu tenho. Você tem, não tem? Esse livro aqui, ela vai em Nosso Lar, tá? Faz lá a cópia de Nosso Lar. Tudo que nós temos a respeito de Nosso Lar, foi ela que trouxe para a gente as informações, fala sobre as 7 esferas da Terra. Bom, vou mostrar Nosso Lar para vocês, como era na época dela, 1940, 1950. Alguém está conseguindo ver? Uma estrela, tá? No centro dessa estrela tem os 6 ministérios, e aqui as pontas 6 pontas das estrelas são as moradias. Aqui nesse centro aqui é onde tudo acontece no livro Nosso Lar. Aqui está os ministérios, está seus departamentos, tá? São 6 ministérios, etc, etc, etc. Ela trouxe isso para a gente muito legal, que ela trouxe do modo que ela conseguiu trazer bem simples, né? Quase que infantil, digamos assim. E ela, nesse livro aqui, nesse outro livro, ela nos traz algumas informações. Porque quem não já ouviu falar do Bosque das Águas? Está dando para ver, gente? Tá. Tá? Como é que é o nome desse livro, Afrânio? Imagens do Além. É da mesma autora. Tá. Tá? E ela vai nos falar... Caramba.
Eu me perdi. Ah, está aqui. Campo de música. Ah, está aqui, achei. Ela vai nos falar que no Ministério da Regeneração, nós vamos ler esse sinopse lá, tem um local chamado o Pavilhão do Restringimento. Eu estou mostrando isso tudo. Tá? Quando nós vamos reencarnar, há o restringimento, ou seja, nós vamos diminuir até perder esse perispírito, essas formas, essa forma. Ou seja, a perturbação já começa bem antes de reencarnar. Só que ela traz a informação aqui que eu não sabia. Aqueles espíritos que ficam se amarrando, enrolando para reencarnar, quando chega a hora, como eles são muito rebeldes, não são ruins, não são maldosos, não, tá? O espírito é Lúcio? É, o Lúcio. É. O outro também, o Cadalene também é um Lúcio. Tá. E o que acontece? Esses espíritos, quando vão reencarnar, para eles, o momento da perturbação, dessa perturbação devido à reencarnação, que o restringimento é que traz essa perturbação, ou seja, essa perda do perispírito, demora muito mais que os nossos reencarnantes normais. Um reencarnante normal pode ficar no estado de perturbação antes de reencarnar uma semana, um mês, um dia. Tá? Agora, esses espíritos mais rebeldes, não são ruins, rebeldes, que ficam se amarrando, né, para não reencarnar, uma hora eles têm que reencarnar. É lei. Tá? Então, eles entram nessa questão do restringimento, demora às vezes um ano, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E essa perturbação que começa lá, só vai acabar aqui mais ou menos aos 21 anos de idade, tá? Depois de reencarnar. Tá? E ela mostra isso também, eu achei muito legal. Lógico, ela fez um desenho ao que ela viu. Uma câmera. Tá dando para ver aí a câmera com um corpo dentro? Ou tá ruim de ver? Tá dando, Elisa? Tá dando. Estão vendo? Então a câmera... Não é melhor você deitar, não? Não, porque essa posição, deitado, vai ficar de ok. Tá bom, então a câmera com o espírito dentro aqui... Não, porque dá para entender melhor, entendeu? Aqui fica como ele restringido. Tá? Ele fica assim, tipo assim, uma espiralzinha, um ovoide, tá? Com seus centros de força aqui. E é isso que é ligado na hora que o óvulo, o espermatozoide fecunda o óvulo, aquela energização é a parte espiritual da reencarnação. Que geralmente a gente só fala da parte física da reencarnação. A parte da energização, que é a parte espiritual, é essa ligação que vai desse... Não sei, eu acho que meu irmão tá ruim aqui. Eu acertar, tá? Isso é só para ter uma ideia, né? Então, quando o Espírito fala aqui, começa lá atrás, essa nossa estado de perturbação, durante a infância, até se consolidar totalmente a reencarnação. Nós sabemos que são 3 ciclos de 7 anos, aos 21 anos. Aí nós já comentamos sobre isso e vamos comentar daqui a pouco de novo. Tá? Então, a pergunta... Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa pergunta? Mais alguma informação? Tá? Aqui nós vamos para... Como fala a imagem do além o nome do livro, vamos além, na próxima pergunta, continuar o assunto. E tem mais uma ressalva aí do Kardec nessa pergunta, né, Elisa? Se não me engano. Né? Alguém quer falar algo? Alguém... Deu para entender, gente? Eu fico meio complicado assim, o modo... Né, que isso é bom presencial, né? Presencial, geralmente eu tiro xerox, levo uma para cada um, fica mais fácil a gente fazer esse tipo de estudo. Igual o nosso lá, nós fizemos um quadro, né, Elisa? Se lembra? Foi. Que duramos lá, fizemos um quadro, mais ou menos de 1,20 por 1,20. Pô, era muito legal, acompanhou o nosso estudo aquilo ali durante né, algumas aulas, né? Tudo bem? Deu para pegar? Eu acho que sim. Eu consegui abrir aqui no iPad. Conseguiu? Consegui. Bem legal. O livro, né? Porque aqui para eu ver aqui em pé, dá para entender, mas como você mostrando, não dá para entender muito bem, não. É, muito complicado, né? Muito complicado. Mas eu consegui ver. Que Perdão, fiz o melhor que pude. Bom, há um fato de observação que apoia essa resposta.
Os sonhos numa criança não apresentam o caráter de um adulto, dos de um adulto. Quase sempre, pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica que a natureza, as preocupações do espírito... Não, peraí. O que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Quando nós vamos reencarnar, ficamos nesse estado lá de perturbação durante 9 meses, 10 meses, um ano, sei lá, já é um repouso. E a criança também está numa fase de repouso. Logicamente, há as exceções. Tá? Eu estou falando no geral, porque aí vem o caso de obsessões, crianças que sofrem obsessões, ao caso dessas outras crianças mais evoluídas. Cada caso é um caso, mas não o seu geral. Né? Aí o que acontece? Nós vamos continuar como criança, né? O pensamento, os sonhos, né? Todo mundo preocupado com as contas para pagar lá durante o sonho, e a criança preocupada com o balão que fugiu, né? Com o cachorro que latiu, etc. Né? Sempre assim. Alguém quer falar algo, gente? Não, a única coisa que eu tenho para falar é que esse livro tem na Biblioteca Virtual Espírita. É só botar no Google BV Espírita. Aí vai aparecer lá um monte de coisa, aí tem um item que aparece livros. Aí você toca no livros e ele vai aparecer. Aí você pode escolher por título ou por autor. Eu fui lá no título, já apareceu, Imagem do Além. E pode salvar, né, se quiser, né? Pode PDF, salvar. Né? Isso. Eu já salvei aqui na minha estante. Não, são 2 livrinhos. Tem esse aí, Imagem do Além, e o outro é Cidade do Além. Tá da mesma autora. E também muito interessante, que quando o Chico falou sobre o Nosso Lar, foi um escândalo, né? E logo a seguir ela foi lá e viu o Nosso Lar também. Né? E é legal os diálogos dela com o Chico, que o Chico fala, é aquele desenho teu e tal. Ela, que desenho, Chico? Aquele que você está fazendo, achando que estava fazendo na encolha. O Chico já sabia de tudo. Aliás, devia ter sido o Chico que acompanhava ela lá nesses passeios, junto com o André Luiz e o Lúcio. Né? E nem numa passagem do Nosso Lar, 2 espíritos enormes que vão passando assim, meio azulados. E o André Luiz se assusta. Quem são esses aí, né? Ficou assim, né? Já querendo fazer aquele sinal quando a gente está comendo, a gente faz a cruz assim, né? Desconjuro. Eram 2 espíritos encarnados, espíritos evoluídos encarnados. Tá? Apareciam lá, grandes, azulados, etc. Quer dizer, muitos espíritos saem daqui para lá, para outros. E outras colônias, né? Vão passear lá, vão estudar lá, né? Etc. Bom, vamos lá. 381. Ninguém fala nada da 380? Então vamos fechar a tampa do caixão da 380. Segue. Vamos lá. 381. Por morte da criança, adquire o espírito imediatamente o precedente vigor? Esse vigor aqui, pode-se falar que na resposta ele vai usar a palavra lucidez, né? E essa lucidez, como adulto ou como criança? A pergunta é mais ou menos essa aí. Quer dizer, vamos botar aqui, readquire o espírito imediatamente a sua lucidez, né? Mas a gente pode falar sobre essa questão aqui. O outro livro eu não achei. Procurei, que é um livro que fala só sobre isso, que se chama Escola do Além, também do Chico Xavier. Eu não achei esse livro. Estava ali, estava aqui, sei lá, procurei para caramba aqui nas instâncias. Não achei. Bom, a criança quando desencarna, na sua maioria das vezes, continua criança. Tá? E vai para o plano espiritual. Isso nós vamos ver no livro Entre a Terra e o Céu, do Chico também do Chico, do André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Nesse livro aqui é uma criança que desencarna, e lá no plano espiritual ele continua como criança. É muita coisa no livro aqui, muitas partes, ficou difícil para me selecionar algo para trazer para a gente, né? Mas o que acontece?
Chegando lá, ele não tinha o papai nem a mamãe. Ele ficou meio, né? E como ele estava com 4 ou 5 anos, né, o Chico fala até uma coisa também, nunca vi no umbral nem criança nem índio. Porque são espíritos ainda. Não, a criança não teve tempo, na atual encarnação, de fazer algo errado. Então não pode ser cobrada. Por isso que os católicos inventam a questão do limbo, né? Vão para o limbo. Mas o que acontece? Lá no plano espiritual, existem casas, assim, creches, verdadeiras creches, para receber essas crianças que desencarnam, que elas chegam lá, apesar de às vezes estar a vovó junto, um tio, uma tia, etc., um outro padre que ela conheceu, mas não resolve o assunto somente em si. Né? A não ser quando a avó, tipo a dona Laura do nosso lar, que era uma pessoa bem excluída, bem, né, com a cabeça bem tranquila mesmo, bem equilibrada. Aí tem essas creches. E nessas creches, essas crianças são recebidas e lá vão continuar a estudar, vão continuar a jogar bola. O que você quer desse livro? Não, eu tenho muita coisa, Elisa, porque tem a Casa Lar das Bênçãos. Se eu fosse ver aí, olha aqui, por exemplo, na página aqui do meu. É que é muita coisa, Elisa. Olha só. Na página. No capítulo. Pelo capítulo é mais fácil. No capítulo 29. Só fala uma coisinha lá embaixo. 29? O meu só tem 8 capítulos. Na Entre a Terra e o Céu? Não, estou na Escola no Além. Na Escola da Além eu não sei, porque eu não achei o livro. Realmente eu não me lembro. Tá. Nós fizemos esse estudo lá no Marco Aurélio, mas já tem mais de... Foi em 2006, eu acho. Uns 14 anos atrás, eu não estou lembrado. No Entre a Terra e o Céu, fala algumas coisas sobre a questão da... No capítulo... Capítulo o quê? Acho que é 10, deixa eu ver aqui. 10. Capítulo 10, Preciosa Conversação. Espera aí, eu estou no 15. 10. Preciosa Conversação. No meio do capítulo tem um travessão, antigamente na Terra. Peraí. Antigamente na Terra. Antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, é esse? Isso. Tá. Pode ler? Pode ler. Antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato sua personalidade de adulto. Então, nós estamos vendo aí que, né, duas noções, mais ou menos certo e mais ou menos errado, mas mais para errado, né? Porque se vai para o limbo, né, que é o limbo? Não, são o que nós chamamos hoje de creches espirituais, casas de assistência, né? E no outro caso, algumas concepções de espiritualismo, a criança desencarna, volta imediatamente a ser adulto. Também não está correto isso, tá? Agora vamos ver o que a Blandina vai falar. Essa Blandina, para quem não conhece, tá? Quem já leu alguma coisa do Chico escrito Espírito Meimei, é ela, tá? Vamos lá. Em muitas situações é o que acontece, esclareceu Blandina afetuosa. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Ou seja, quando o espírito já tem a condição mental, ou seja, mais elevada, ele não precisa seguir, tá? Como fala aqui, as imposições da forma infantil. Ele já consegue se desprender-se disso e realmente volta à forma adulta. Digamos que há muitos espíritos assim. Tá? Não precisa ser altamente evoluído. Tá? Já há muitos espíritos. E outros espíritos que conseguem isso também
São aqueles espíritos que vêm que só precisa reencarnar mais 4, 5 anos, 3 anos, só para ser um complemento de prova também. Esses também, quando desencarnam, deve ficar algum tempinho lá, né, alguns dias, semanas, talvez perturbado, mas depois, logo a seguir, também já volta à forma adulta. Tá? Vamos lá, Elisa. Conhecemos grandes almas que renascem na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a efeito a respectiva apresentação que lhes era costumeira. É isso que eu falei, né? Já volta a ser adulto. Agora vamos a nós na fita aí. A grande maioria, vamos lá. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. As almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Então, veja bem, automatismo inconsciente. É aquilo que nós vamos passando por todos os reinos. Por isso que o cachorrinho também tem infância, o gatinho também tem infância, o leão tem infância. Tá? Esse automatismo inconsciente, nos acompanha e vai ficar conosco até o quê? O nosso crescimento. Até a gente praticamente está saindo desse planeta para um melhor. Nós vamos ficar com isso muito tempo ainda conosco. Porque como nós estamos falando aqui só de espíritos superiores, evoluídos, que não precisam realmente disso. Né? Uhum. Não precisa. E Francisco de Assis, né, o exemplo que o Miramês nos dá, né, quer dizer, no caso lá era João Evangelista. Desculpe, o nome do livro é Francisco de Assis, mas o Miramês se fala dos João Evangelista, que é o mesmo espírito, tá? João Evangelista e Francisco de Assis. Tá? Então, nós estamos ainda encarcerados no automatismo inconsciente, porque nós ainda estamos nessa fase. Nós estamos agora começando. A Joana de Anjos coloca que existe vários tipos de consciência. Nós, digamos, estamos já na segunda para terceiro tipo de consciência, que é o quarto tipo de consciência, a consciência cósmica. Nós estamos já acordados, digamos assim. Que um é dormindo, outro é dormindo com pesadelo. Tem lá, eu não me lembro bem. Nós já estamos assim no acordados. Em breve, na cósmica. Quando nós estivermos na consciência cósmica, aí sim, nós estaremos fora desse automatismo inconsciente. Vamos lá. Jazem conduzidas pela natureza, à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas, E por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Ou seja, vão se desenvolver naturalmente. Está com 12 anos, vai até os 18, 20, tá? Está com 4 anos, vai ter um crescimento talvez um pouco mais rápido, digamos assim, né? Que o tempo lá é diferente do nosso. Né? É mais bem aproveitado também, digamos assim. Né? E o próprio espírito pode também aproveitar esse tempo e realmente se melhorar. Né? Vamos lá. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, de vez que depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista de poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. Olha só que legal, né? Como é que é a criação, né? Como é que Deus nos criou, né? Está falando aqui muito legal, né? Os primeiros degraus da conquista de poder mental. O tempo funciona como elemento indispensável. Indispensável. Seria um choque, né? Da criança desencarnar e chegar lá e é adulto. Como? Se a maioria delas ainda está... Não, a maioria de nós ainda está naquela fase da consciência ainda não desperta, né? Quase desperta, com pesadelos. Uhum. Tá? Esses são níveis de consciência, tá, gente? Tem esses nomezinhos. Tá? Tem um livro da Joana, qualquer hora dessa eu pego ele e falo que quando tiver um assunto mais dentro desse tema, a gente traz ele aí, tá? Vamos lá.
E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior, através do próprio aperfeiçoamento moral. Bom, deu para entender aí, gente? Deu para compreender esse processo aí do vigor que Kardec pergunta aqui, ou seja, dessa lucidez? Ninguém fala nada? Alguém ficou lúcido ao ouvir isso? Cláudia, Marli, Zé Antônio, Lourdinha, ninguém comenta nada sobre o assunto? Para mim está perfeito. Muito bem explicado ali. Então, a noção é essa. Nós desencarnamos, somos crianças, vamos continuar crianças. Somos jovens, vamos continuar jovens. Tá? Mais ou menos isso aí. Dentro do nosso, do nosso momento, do nosso tempo. Vamos ler de novo a pergunta, Elisa? Bom, pode fechar o Entre a Terra e o Céu? Pode fechar. Tem muita coisa. Não tem só isso não, Elisa. Tem um Julinho chorando, porque está atormentado. Vou botar ele aqui de volta, porque já tem uns 10 livros espalhados nessa mesa. Eu esqueci de mais uns 3 aqui, mas tudo bem. Quer ler o Missionário da Luz depois? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais os que estão aqui do lado de cá. 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor, quer dizer, a sua lucidez. Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto... Olha só. Assim tem que ser. Saiu fora desse corpo pesado. Mas o que eu gosto é disso. Mas, contudo, porém, entretanto, né? A Elisa já frisou aí. Entretanto... Vamos lá. Não readquire a anterior lucidez, senão quando se tem completamente separado daquele invólucro, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Quando é que ele vai estar? Olha só, esse aqui que é o detalhe. Quando se tem completamente separado daquele envoltório. É tudo isso que a irmã Blandina falou no livro. Porque nós ainda não temos o poder mental de nos livrar imediatamente do envoltório. Tá? A resposta está lá bonitinha. Por isso que eu gosto dessas obras do André Luiz, que vai lá dentro, aí reexplica para a gente os detalhezinhos que a gente não... Ficaria difícil compreender isso aqui. Quando se tenha completamente separado daquele envoltório. A gente vai pensar, mas já soltou lá o cordão prateado, já soltou todos os laços... E a criança continua criança, como é que é isso? Né? A libertação desse envoltório é com o tempo. E nós, sim, quando nós estivermos com mais evoluídos, com um poder mental, será rapidinho. Vamos desencarnar a criança, mas daqui 2, 3 dias, uma semana, já posso ser o Afrânio de novo. É o caso desses espíritos aí mais, né, evoluídos. Não é meu caso, podem ter certeza. Tá rindo, Elisa? Alguém quer comentar algo, gente? A Cláudia está rindo também, Cláudia? É que só morreu, não desencarnou, né? Hein? Porque a criança só morreu, não desencarnou. Não culpa dela, né? Não culpa do espírito, né? É o nível evolutivo. Isso aí, você falou uma coisa bem... Aquele papo que a gente fala do livro dos mensageiros, né? Tem que morrer os pensamentos, desencarnar os pensamentos, né? É isso que está lá nós estudamos os mensageiros, é isso aí, o senhor lembrou bem. Desencarnar os pensamentos. Nós estamos mortos, não desencarnados, na maioria dos casos. Bom, hoje nós vamos bater um recorde, hein, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Recorde de quê? De silêncio? Não, de silêncio, e vamos ler 3 perguntas. Vamos para 382? Vamos. O silêncio é uma resposta, às vezes. 382. Eu não sei, não. Às vezes, eu falei, às vezes. Durante a infância, sofre o espírito encarnado
em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Sofre ou não sofre? Não, Cláudia? Por que não? Agora me responde. Fala o que você pensa. Assim, né? Como é que se fala assim, né? Fala com o seu coração. Eu acho que forte os órgãos, né? Conforme ela desencarna como criança, eu acho que os órgãos ainda não têm sente, eu acho que não sente nada, não. A Revista Espírita, 1858, eu podia ter pegado ela, tá vendo, Anisa? Não peguei. Mozart. Tem aqui. Mas eu não sei que são 2 ou 3 passagens de Mozart, eu não vou saber qual é. Eu acho que é a primeira, né? Passagem de Mozart. Ele fala sobre essa questão das crianças que nascem em Júpiter. Tá? E as crianças lá ficam como crianças apenas. Pô, assim fica difícil de achar, hein? É difícil. É um monte de pergunta e resposta. É uma delas. Né? O Kardec vai cercando o Mozart é obrigado a fazer uma ópera lá para... Brincadeira. Então, a necessidade de... Como é que... Deixa eu ver a pergunta aqui, que eu me perdi, fui falar uma bobagem. Mozart, o espírito e os herdeiros. Né? Em Júpiter, como lá eles já são... Júpiter é um planeta, como nós sabemos, gasoso. Né? Na órbita solar existem 2 tipos de planetas. Né? A metade terráqueo, que são chamados terráqueos, somos nós, né? Terra, Marte, Vênus, Mercúrio, mais um outro aí que eu não sei. E os outros 5 são considerados os gasosos, que aí nós vamos falar em Júpiter, Urano, Saturno, Netuno, aí eu não me lembro outro também. Estou devendo 2 planetas a vocês. Tá? E como esse planeta ele é gasoso, tá? A sua os espíritos que lá residem vão levar o quê? A constituição do planeta, assim como nós que somos terráqueos temos uma matéria mais densa. Nosso corpo é uma matéria mais densa. Nós temos aqui no nosso corpo todos aqueles elementos da tabela periódica e a espécie da Terra. Fala, Cláudia. A gente tem o estado líquido, gasoso e o estado físico, que é a matéria, que é a Terra. Nós temos os 3 estados, não é? Só que aumentou esses 3 estados. Agora já... Cláudia está picotando. Está picotando. Fala mais perto do microfone. Hein? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora estou. Olha só, além desses 3 estados, que eu não me lembro, mas já tem mais 2. Tem o plasma e tem outro aí, tá? O estado. Mas só 3 estados, o plasma e o... Não me lembro. Bom, então veja bem, Cláudia. Júpiter, os habitantes de Júpiter, eles, de qualquer planeta, os habitantes de qualquer planeta, eles são constituídos do quê? Do material que existe no planeta, dos elementos que existem no planeta. Nós, se você pegar a tabela periódica, nós somos constituídos dos elementos daquela tabela periódica que a gente aprendeu na escola. Aqueles 100 e poucos elementos têm todos eles no nosso corpo. O nosso corpo pertence à Terra. Não é nosso, é um instrumento de trabalho emprestado. E como lá em Júpiter é mais rarefeito, ou seja, os espíritos de lá também são bem superiores a nós moralmente, mas muito superiores. Os animais de lá são muito superiores moralmente aos nossos. Parece incrível falar uma coisa dessa, né? Moralmente, animais. Diz que os animais lá chegam a fazer serviço doméstico. É o Moura que fala isso aí. Eu achei aqui. Os animais lá chegam a fazer serviço doméstico. Então, o que tem acontece? Observações a propósito do desenho de Júpiter e habitações do planeta Júpiter. Você tem alguma coisa que você quer ler? Ou... Não, você que fala aí, se tiver alguma coisa. Não, eu não me lembro, só eu estando com a revista na mão, né? Não estou
É muita informação para minha cabecinha, coitado. Eu cortei o cabelo, perdi minhas forças, Sansão. Então, o que acontece? Como lá os espíritos lá são mais evoluídos que nós, tanto que eles já são mais rarefeitos, digamos assim, não tem mais as vísceras. Está aqui. Posso ler? Pode ler. O corpo... peraí. Espíritos depois... Não, peraí. Espíritos superiores aos mais depurados por efeito de leis harmoniosas, cuja explicação seria muito longa apresentar aqui. A alta direção de seu planeta. Essa supremacia não se detém aí, estendendo-se até os mundos inferiores, onde esses espíritos, por influência, favorecem e ativam incessantemente o progresso religioso gerador dos demais. É preciso acrescentar que para esses espíritos... Não, peraí. Vou descer aqui um pedaço para não ocupar tanto tempo. O corpo desses espíritos, como aliás o de todos os que habitam Júpiter, é de uma densidade tão leve que só encontra termo de comparação nos fluidos imponderáveis, um pouco maior do que o nosso, do qual reproduz exatamente a aparência de um vapor, termo que emprego a contragosto por designar uma substância ainda muito grosseira de um vapor, dizia eu, impalpável e luminoso. Luminoso, sobretudo, nos contornos do rosto e da cabeça, porquanto ali a inteligência e a vida irradiam-se como um foco muito, muito ardente. E é justamente esse brilho magnético entrevisto pelos visionários cristãos que os nossos pintores traduziram pelo aura. nimbo, ou aura dos santos, auréola dos santos. Então, veja bem, esses espíritos aí, quando desencarnam nesse planeta, Júpiter, eles já estão, entendeu? Chegam, já fazem adulto há alguns dias. Já é normal lá entre eles. A pergunta aqui, né? Eles... qual é a pergunta agora? 382, né? Isso. Porque eles encarnados também, a infância deles é curtinha. Curtinha. É muito diferente da nossa, né? Ou seja, os órgãos lá já não impõem tanto constrangimento. É mais o nosso modo de vida, nossos órgãos, a nossa vida do planeta Terra é completamente diferente. Nós somos muito mais... Nós somos, digamos assim, uma materialização. Quando uma mulher fica grávida, ela vai incorporar um espírito que vai se materializar no ventre dela e nasce uma materialização. Isso aí seria um termo bem certeiro para usar sobre nós. Nós estamos muito materializados ainda. Né? Aí o que acontece? Essa pergunta é essa aí. Repete aí, Elise, por favor. Durante a infância, sofre o espírito encarnado, em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Se fosse um espírito esse, de um planeta mais evoluído, sofreria. Por isso que eu quero fazer essa analogia. Por quê? Os órgãos o impediriam de se manifestar. Deu para entender? Ele não tem cérebro ainda formado para um pensamento mais. Tá? Não tem como se expressar mesmo. É diferente de lá. Lá, a criança lá, já em breve, em pouco tempo, já está se expressando, já é adulto. Por quê? Nós precisamos, que é a próxima pergunta, de muito tempo. Essa fase da infância é a nossa necessidade para que termos a oportunidade, sob a tutela e responsabilidade dos pais, tá? Mudar alguns conceitos que estão lá dentro de nós para nos melhorar. Por isso que nós temos uma infância tão longa, que é para aprender mais. Os nossos pais, os nossos professores, os nossos responsáveis, aqueles que convivem conosco, tá? E assim como nós também, com qualquer criança, é nossa obrigação
tá? Ensiná-lo o máximo possível, principalmente a questão moral. Então, os nossos órgãos, o espírito não se sente constrangido, não. Vai falar que na resposta está em repouso, que é justamente em repouso e recebendo informações para a famosa fase que nós já comentamos aqui, a fase da aborrecência, até a fase adulta, que é onde vai se consolidar a encarnação. Mas já é a pergunta que vem. Mas tem muito a ver uma pergunta com a outra aqui. Tá? Então, nós precisamos desses 21 anos, 14 anos, mas isso não é certinho, não. Isso é mais ou menos, né? 3 ciclos de 7 anos para realmente a gente, né, aprender, para combater aquilo que está, aprender exteriormente, para combater aquilo que está lá dentro, que são nossos vícios, nossas imperfeições, nossas paixões, que nós carregamos há milênios. E justamente essa fase longa da infância é para isso. Por isso que nós não sentimos constrangimento nenhum. Nesse automatismo que nós passamos também pelas fases anteriores de animais, etc., é justamente isso. E a maior fase de criança que existe é a nossa, o humano. Qualquer outro animal é menos tempo que nós. E nós mais precisamos disso. Justamente por sermos dotados da razão. E achamos que somos bambambam, depois que nós somos dotados da razão. Tá? Então vamos ler a 382, Elisa. E aí, responde. Alguém quer falar alguma coisa? Posso ir? Sim. 382. Não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Certo? Está na ordem da natureza. Está tudo lá como foi planejado. Como o Papai do Céu planejou para nós. Esses espíritos rebeldes aí da Terra, eles precisam de muito tempo na infância para aprender muita coisa, que os bichinhos são rebeldes, viu? A raça não é mole, não. Essa raça humana aí que está aí na Terra. Estou brincando aqui, mas é sério. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Que já deu nossa hora. 8h33. Vamos comentar. Tá tudo... Deu para pegar tudo? Como é que é? Tá tudo bem? Eu vou parar a gravação, tá?